Meus amigos, minhas amigas, boa noite, muita paz. Eu resolvi gravar essa aula hoje, ou melhor, o nosso estudo, porque tivemos esse problema na internet aqui na região que eu estou residindo, e para que a gente não pudesse perder nenhum encadeamento, né, da forma com que a gente vem trazendo os nossos aprendizados, achei por bem gravar e mandar para cada um de vocês. Nós estamos estudando o Deus e o Universo, do nosso querido professor Pietro Baldi, e nessa obra magnífica do professor, nós viemos aprendendo um pouquinho sobre a nossa origem e a forma com que nós nos afastamos dessa nossa origem, que é uma origem divina, conforme nós vimos em nossos estudos, né? E pulverizamos os nossos seres aqui no universo mineral que nós estamos, que a gente costuma chamar de universo da imanência, ou mundo de provas e expiações. E quando a gente fala de universo imanente, vamos lembrar, nós estamos nos referindo ao fato de que, aqui neste universo, a presença divina, ela se encontra de forma imanente. Ela tem também a sua presença absoluta, mais manifestada na forma imanente. Uma das maneiras de nós dizermos isso é que nós estamos num universo de extrema dualidade, ou de separativismo, onde as formas, aparentemente, elas determinam o início e o fim das coisas, das existências. As formas são o que, digamos assim, povoam ou populam o nosso universo. Mas, embora essa seja a nossa primeira visão, a nossa primeira percepção, a ciência ela já vem nos trazendo assim uma noção mais clara de que a matéria ela é, na verdade, um conjunto de átomos que vai funcionar dentro de um processo energético fabuloso. Então, o que parece estar separado, de fato, não está. Mas ao mesmo tempo se encontra separado também, igualmente. Porque a distância de um átomo para o outro é tão grande que nós poderíamos fazer uma correlação com a distância entre uma estrela e outra no universo. De acordo com a ciência, se nós pudéssemos, e principalmente de acordo com a astrofísica, se nós pudéssemos encostar todos os átomos que existem no universo, nós chegaríamos ao tamanho de um grão de arroz. Esse seria o tamanho da matéria, o peso da matéria em todo o universo. Isso é uma informação fabulosa, o que mostra toda a imponderabilidade do universo material e a sua tendência de ser cada vez mais espiritual, ou seja, cada vez mais rarefeito na sua essência. Isso é uma informação muito boa. Então nós viemos estudando o motivo pelo qual nós nos pulverizamos. E nesse estudo aqui do capítulo no qual nós estamos, Deus Universo, solução última do problema do ser, nós viemos assistindo então a um processo de queda cinética do ser. Nessa queda cinética do ser, nós chegamos numa dimensão chamada dimensão linha, que vai acontecer dentro de uma superfície. E aí o que acontece? O professor Pietro Baldi ele vai nos dizer o quê? Que esse processo de linha, esse processo linear, na verdade, ele vai formalizar a dimensão tempo. Linear justamente porque um fato, um processo acontece depois do outro. E aí nós temos a dimensão tempo na sua configuração. E uma das coisas que nós viemos percebendo, digamos assim, numa ocorrência de tempo, que não são só unicamente as formas materiais ou as mudanças de forma de biologia que determinam, na verdade, a existência no plano dessa linearidade do ser. Mas também existem os aspectos psicológicos e os aspectos bioespirituais que vão determinar a nossa trajetória dentro de uma linha de tempo. Então, existir significa que nós temos um feixe de força que se move no universo do vir a ser, onde as formas vão se transformando nesse vir a ser, nessa linha contínua de coisas que vão se sucedendo. E no nosso último slide, nós chegamos então a um posicionamento onde nós demonstramos agora numa linha de tempo, ou seja, de um objetivo até o outro objetivo, e aqui no nosso slide nós representamos o primeiro objetivo por um quadradinho,
que ele se inicializou numa cor totalmente clara, ou seja, a partir do momento em que o ser ele parte de um objetivo, esse quadrado, ou seja, a visualização do ambiente material, do escopo no qual ele se encontra, aparentemente para ele é claro. É claro, ou seja, clara no sentido que ele consegue visualizar tudo que está ali naquele escopo do qual ele se encontra. E conforme esse ser vai avançando, esse quadrado então vai se tornando escuro, porque vai ficando no âmbito da memória, do subconsciente, do passado. E aí, né, não só da memória, mas como também, digamos assim, a realidade vai se transformando no andar do tempo, e as coisas que se apresentavam sob determinado aspecto naquela forma do passado, do qual nós partimos numa empreitada, elas parecem então terem um sentido diferente. E aí o que acontece? Nessa partida, o ser enxerga o futuro como um quadrado escuro. E eu mostrei aqui que ao finalizar todo o seu processo biológico, psicológico dentro de si, numa trajetória de tempo, esse quadrado vai se tornando, esse quadrado que representa o objetivo no futuro, vai se tornando claro, ou seja, vai se tornando cada vez mais visível. Nós temos uma ideia para o futuro, nós temos uma noção para o futuro, nós temos, digamos assim, uma idealização para o futuro e planejamos as coisas. Mas, no decorrer do tempo, no decorrer da trajetória, nessa linha linear onde as coisas vão acontecendo sucessivamente, fato após fato, esse futuro começa a mudar de lugar, começa a nos mostrar a sua realidade conforme nós vamos nos aproximando dele, e muitas vezes ele muda de lugar, né, e vai tendo comportamentos diferentes. Até que quando a gente chega lá, depois de toda essa passagem, depois de toda essa transmutação no caminho do tempo, a gente se dá conta de que as coisas podem ser bem diferentes, ou seja, elas podem apresentar uma manifestação diferenciada daquela que nós já tínhamos visto lá no início da nossa empreitada. E aí o que acontece? Né? Nós colocamos aqui também como passagem de um estado para outro, ou seja, na equação do tempo, na equação da evolução, eu resolvi colocar aqui também os estágios emocionais que nós podemos dar de cara com eles, né, na trajetória que nós estamos seguindo e como eles podem se manifestar. É claro que sem dúvida nenhuma, né, é ótimo, né? Mas é claro que eles não vão acontecer de forma encadeada como eu coloquei aqui nessa linha, né, esses pontos aí. Não, aí o que eu coloquei nessa linha são estágios que podem acontecer, que podem se repetir, inclusive, numa fase mais à frente, novamente, etc. e tal. Então eu coloquei aí, né, decisões primitivas, emoções, né, a passagem de um para o outro, né, o intelecto discursivo, o fanatismo de todo tipo, a hipnose e as atrações, as experiências barônicas, as consequências ou as privações, né, as premiações de ajuste, os estados temporais e a luta da vontade sobre a animalidade. Esses são os estágios que acontecem dentro do ser, durante toda uma trajetória. Esses estados podem se repetir, podem se duplicar, podem não acontecer. Em geral, é difícil que não aconteça, né? É difícil que a gente não tome uma decisão prematura, primitiva, sem ter toda a visualização do futuro à frente. É quase impossível que a emoção não nos acolha, em dado momento a gente não mergulhe nela completamente e ela possa ou abrir nossos olhos ou nos cegar, dependendo da situação. É impossível que o intelecto não faça seus discursos, não arrume suas desculpas, né? Que ele não se esconda, que ele não se retraia, que ele não se expanda, que ele não cresça, que ele não nos leve a raciocínios diferentes, que ele não aprenda, ou que ele, né? Ou seja, o intelecto está trabalhando o tempo todo na nossa trajetória, né? Outro problema muito sério que pode acontecer são os fanatismos de toda ordem, que são, digamos assim, né, as nossas polarizações de pensamento, de ideias, ou seja, as nossas, digamos assim, durezas do coração, as nossas durezas do sentimento e do pensamento, que muitas vezes não nos deixam avançar e não nos deixam tomar as melhores decisões e nos fazem ficar paralisados. As hipnoses, as atrações também do mundo material, das coisas. É normal que no universo que nós estejamos, onde as coisas estejam separadas, né, por formas
por biologias, aparentemente, como nós falamos, onde nós vemos o outro separado da gente, o sexo separado, as ideias separadas, as classes separadas, os países separados, os bairros separados, as coisas separadas, cada qual com sua função, né? A gente então tenha as hipnoses, as atrações por essas coisas que aparentemente estão dentro da gente. E é interessante se a gente pegar, por exemplo, o advento do smartphone, da informática, do celular, né? Hoje nós temos um aparelhinho ali onde ele tem diversos recursos, né? Onde está tudo junto ali, né? Recursos que tentam se compartilhar de uma mesma estrutura. E essa é a ideia do ser para o futuro, né? Perceber que tudo está dentro dele, que nada funciona fora dele. Então, são exercícios da evolução que vão nos fazendo perceber para onde nós estamos caminhando, né? E aí nós temos as experiências barônicas. O que são as experiências barônicas? São as experiências pesadas, ligadas à matéria, no contato da pele. Então são as vicissitudes do dia a dia, os enfrentamentos, as lutas por melhorar, né? O tempo, ou seja, as intempéries, né? E por aí vai, né? Os fatos que vão acontecendo no dia a dia, que vão se transformando em experiências barônicas para a gente também. Aquelas que nós provocamos e aquelas que indiretamente nós não provocamos, mas que coletivamente nós estamos inseridos nela, dado as nossas necessidades de evolução e de resgate de karmas do passado. E aí nós temos as consequências ou privações ou as premiações de ajuste, em função do que? Dessas experiências barônicas, da forma com que a gente eleva, com que a gente a planta, com que a gente acolhe, com que a gente semeia, né? Mais para frente, e aí nós ainda temos os estados temporais, ou seja, nós temos as manifestações temporais, as passagens, digamos assim, de formas, de escopos que podem durar algum tempo na nossa vida e que vão se constituir de experiências também, né? E, sobretudo, a luta da vontade sobre a animalidade, ou seja, a razão tentando vencer os instintos animais que muitas vezes nos levam a ter, digamos assim, comportamentos um pouco mais diferentes, né? Comportamentos que nós gostaríamos, digamos assim, de suplantar. Então a vontade que eu falo aqui, que eu menciono, é a vontade do espírito. É a vontade de suplantar qualquer tipo de hipnose fisiológica que nos leve a carrear qualquer tipo de sofrimento e acarretar dor na nossa vida, ou tomar decisões erradas. Então a vontade sobre a animalidade. Então são lutas. Tudo isso são lutas. Tudo isso são o quê? Tudo isso são trajetos no íntimo do nosso ser. Até agora a gente veio estudando o trajeto material, mas o trajeto também biológico-psicológico acontece dentro da nossa vida também. E, de repente, a gente dá um salto, né? A gente vai dar um salto aqui na nossa estrutura, quando a gente, então, entra na questão da consciência, né? Então, agora nós vamos ver um aspecto espiritual um pouco mais profundo, já falando daquele ser que já adquiriu alguma consciência espiritual mais profunda, que já venceu totalmente a animalidade. No nosso nível que nós nos encontramos, nós temos alguns lampejos dessas, digamos assim, estrutura que nós vamos ver a partir de agora, nesse momento. Esses lampejos funcionam, digamos assim, de forma muito rápida, mas eles acontecem através de processos intuitivos e outros processos mais do voo do espírito, processos místicos que podem acontecer no nosso ser. E, normalmente, eles suplantam o intelecto, quando eles acontecem. Tá? Vamos analisar agora um pouquinho mais que são esses processos. Qual a diferença deles para um processo linear, né? E quando a gente entra, então, num processo de volume, de consciência. Quando a gente fala de volume, é a consciência do volume completo, né? Quando eu falo de linear, é uma consciência paralela entre eu, separando das outras consciências paralelas que estão em linearidade também, né? Eu poderia dizer entre eu e os seres, que caminham também em trajetórias perpendiculares à minha também, em seus processos de evolução, né? Então vamos lá. E aí o que vai acontecer? Temos aqui na verdade, eu representei um volume aqui circular, tá certo? Que parece um tonel,
né, para começar a representar todos aqueles aspectos que nós vimos linearmente, agora num aspecto de volume de consciência. Tá certo? Então nós temos decisões claras e conscientes. Ao contrário daquelas decisões primitivas que muitas vezes nós tomamos na adolescência da espiritualidade, né? E essas decisões primitivas muitas vezes vão gerar consequências por muito tempo nas nossas reencarnações, né? Então as decisões claras e conscientes, no caso, elas só podem acontecer num espaço do volume, ou seja, no volume consciente que consegue enxergar toda a estrutura do ser, né, e da sua trajetória de uma forma só. Então as decisões podem ser claras e conscientes. Evidentemente que eu estou falando aqui, né, de um aspecto que nós queremos chegar na nossa evolução, né? Outro aspecto é a mansidão, ou seja, ao contrário da emoção que controla, que em geral ela controla o ser, controla a fisiologia do ser, sendo ela boa ou má, não importa, né? Uma emoção boa, uma emoção ruim, não importa, né? A mansidão, ela tem um aspecto emotivo bastante diferente, que vai muito da vontade do espírito e que compõe um plano de sentimento, né, que, digamos assim, se aproxima muito. Se eu tentar dar um relance do que é uma mansidão, digamos assim, ela é um momento entre quando você tem uma emoção muito forte e ela te dá um aspecto, digamos assim, de visualização de todo o seu ser, de toda a sua estrutura e de sua trajetória. Por exemplo, quando acontece uma coisa que nos deixa muito triste, e aí positivamente com essa tristeza você consegue enxergar todo um aspecto de passado, presente e futuro, e fica claro na tua mente o que você deveria fazer, o que você não fez, o que você pode fazer de agora em diante, como você pode mudar toda a estrutura. Essa mansidão, embora eu esteja falando dela a partir do aspecto triste que mostra uma realidade da qual você digamos assim, você não estava enxergando a coisa no fato linearmente, né? Então aqui eu estou vendo a tristeza, então, como uma perda, por exemplo, né? Como uma revelação de toda uma estrutura que estava em você e o espírito não se deu conta de todos os fatos que estavam conectados nessa estrutura. Então, nesse caso aqui, a tristeza está agindo de forma positiva. Então, essa mansidão aqui, ela não te leva a agir de forma desconectada, digamos assim, do teu Cristo interno. Mas ela te dá toda a percepção volumosa, né, consciente, que antes você só enxergava linearmente e por isso se enganava. É como, por exemplo, assim, aquela pessoa que se vai. Eu estou falando até porque eu tive o desencarno do meu pai há um mês, né? E de repente você começa a visualizar processos que linearmente você não estava enxergando. A gente estava colocando no nível do intelecto discursivo e de repente, né? E de repente a passagem, a perda te mostra, digamos, de uma forma muito clara, de uma forma muito conjunta, muito novelial, por assim dizer, né? Compacta toda a realidade do que aquilo representa e do que aquele ser representava. É impressionante como é que... aí eu estou falando de um aspecto de mansidão que não me deixou levar que não me levou para uma revolta, não me levou para uma emoção descabida de querer reagir de forma negativa, não. Eu estou falando assim, por isso que se aproxima desse tipo de emoção. A mansidão, ela não é a emoção, porque a emoção ela pode te levar a tomar uma decisão desesperada, arrebatada, indigna, se sentindo injustiçado. Não, a emoção pode te levar para isso. Não, a mansidão não. A mansidão ela te dá a visualização completa, né, de todo o trajeto, de toda a estrutura que envolve o seu trajeto, a realidades paralelas e, digamos também, todo o volume do tempo e do espaço, num relance. Então essa é a mansidão, tá bom? Ok, continuar. Temos também o desinteresse por acréscimos. Ou seja, né, aquelas buscas, digamos assim, por acréscimos materiais, elas vão se tornando, digamos assim, desinteressantes. Você vai se espiritualizando. Não é que ele se torne alienado e ele comece a tratar as coisas de forma equivocada. Não, pelo contrário. O espiritualista ele cuida muito bem das coisas materiais ou de espirituais. Estando ele no mundo material ou espiritual, ele sabe lidar com tudo aquilo. Quer dizer, ele sabe então trabalhar as emanações mentais e a força divina que ele tem nele para sempre gerar o melhor, para sempre produzir o melhor para a trajetória na qual ele se encontra e daqueles que estão, digamos assim, perpendicularmente cortando e atravessando os caminhos da própria trajetória dele também, porque todos estão na evolução. Esse desinteresse por acréscimos, na verdade, significa o quê? Significa a
perda da hipnose pelas coisas materiais, né, na forma definitiva com que elas aparentam estar. Então ele enxerga mais o volume da energia, né, e como direcioná-la para se tornar cada vez melhor, sem os apegos da temporalidade linear. Certo? Então ele tem um desinteresse por acréscimos, por assim dizer, mas é um desinteresse positivo, que ele sabe lidar com as coisas nos seus aspectos provisórios e não apegá-las às suas deteriorações, né? Deteriorações, digamos assim, por causa do tempo, o que é uma espécie de apego muito ruim, né? E aí ele sabe cuidar dessa energia para que ela possa continuar o seu processo de transformismo e vir a prestar, digamos assim, um serviço melhor na evolução do ser. Então esse é o desinteresse pelos acréscimos, né? Jesus falou, né? Vai a Deus, pede a Deus e tudo será dado por acréscimo, né? Então, na verdade, normalmente a gente precisa do pão, ou seja, da informação sobre o substancial do pensamento divino, do pensamento do Criador, né? Esse é o alimento primordial. Mas, só que, evidentemente que essa energia formalizada, ela forma formas passageiras no mundo da imanência na qual nós nos encontramos. E o interesse por essas formas passageiras, de forma definitiva, como se fosse o aspecto positivo e definitivo da nossa vida, é, digamos assim, um atraso na evolução, porque nos prende a aspectos que vão deteriorar e vão deixar de existir, porque as formas se transmutam. Então o desinteresse por acréscimo é nesse sentido positivo, não no sentido negativo, de destratar das coisas, né? Como eu falei, o espiritualista ele cuida bem da matéria porque ele sabe da importância que ela tem na vivência, na evolução do ser. Okay? Liberdade de uso. Ou seja, a liberdade de uso aqui está diretamente ligada à questão da lei. Evidentemente, quando o ser já se encontra num processo de evolução muito grande de ajuste à lei do Pai, à vontade do Pai, a liberdade de uso com relação às coisas que estão sobre a responsabilidade dele se torna cada vez maior. E por que ela se torna cada vez maior? Por que ela se torna algo, digamos assim, fabuloso, né? Porque ele age dentro da lei, e por agir dentro da lei, ele consegue ter os resultados da lei a benefício dele na sua evolução. Então, a liberdade de uso é completa. Quanto mais ele usa para o bem, para o amor, né, mais o que? O resultado se converte em positividade na sua evolução. Então, isso se torna, digamos assim, algo fabuloso, que faz com que ele tenha uma liberdade de uso cada vez maior sobre as suas potências divinas, dado que ele se encontra na lei e na vontade do Pai. Ao passo que, quando ele, por involução, né, digamos assim, ele não está ajustado à lei do Pai, menos ajustado à lei do Pai, ele vai usar cada vez mais de poderes temporais, materiais, da força e primitivos, astutos, para conseguir aquilo que ele quer. Porque ele não consegue, pelo fluido universal, retirar daí toda a potência que a lei pode distribuir a favor dele. Porque ele não está ajustado a ela, está ajustado a ela num nível mais baixo. Então ele vai ficar recluso cada vez mais ao seu poder individual, da força muscular, do pensamento astuto, de enganar o próximo, ou de uma forma positiva também trabalhar, usar os braços para trabalhar, etc. e tal, porque utilizar as nossas potências no nível que nós nos encontramos, com as forças que temos individuais, não é negativo, não é ruim, é uma fase da nossa evolução. Eu preciso dos meus braços, do meu intelecto, e às vezes um pouquinho de astúcia também para lidar na vida, né? Então, não vou sair por aí na rua com um colar de ouro pendurado no pescoço, porque eu vou atrair, evidentemente, mentes que estão, digamos assim, com ideias equivocadas, sobretudo se eu não estiver desconectado virtualmente e sistematicamente, digamos assim, por sintonia com essas mentes. Então, imagina, né? Então, quer dizer, tenho que saber lidar com o mundo no qual eu me encontro também. Se eu tenho uma mente totalmente desconectada da deles, né, aí eu saio por aí. E mesmo assim, tenho que tomar meus cuidados, tá bom? Espiritualidade dinâmica, não é uma espiritualidade estática, né? Aí eu tenho uma outra função muito importante também na consciência, né? A espiritualidade já não é algo separado da questão,
da questão material. Matéria e espírito estão unidas num feixe único de forças. E isso é uma coisa muito bonita, porque a espiritualidade, na verdade, ela nada mais é do que uma matéria a espiritualidade, na verdade, nada mais é do que um processo no qual, digamos, o ser, ele não estaciona, ele não fica estagnado nos processos da animalidade. Então, ele sabe modificar, através de intervenções inteligentes, o seu próprio ser. Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma espiritualidade dinâmica, né? A personagem, ou seja, o nosso quaternário inferior, né? Normalmente nós somos muito de consultar calendários para realizar os nossos processos de evolução. Hoje é dia de Santa Bárbara. Oba, amanhã é dia de, digamos assim, de São Jorge. Então vou lá na igreja. Amanhã tem reunião lá no Centro Espírita, eu estou precisando me sentir bem, aquela coisa toda. Não, hoje é o culto, eu vou acender vela. Então, quer dizer assim, nós consultamos datas, né? Ou seja, ficamos presos a questões, digamos assim, extremamente materiais, que coordenam, aparentemente, os nossos processos de elevação espiritual. Nos colocamos diante de altar, congares, etc. e tal, né? E a espiritualidade dinâmica, o ser não consulta o calendário, ele consulta as suas necessidades de evolução. E ele trata das suas necessidades de evolução de forma dinâmica o tempo todo. Então eu tenho uma espiritualidade dinâmica que age. Então a fé é dinâmica, a fé não pode ser estática, né? Bom, temos então as experiências virtuais que são diferentes das experiências barônticas. As experiências barônticas requerem o quê? Requer que eu esteja no plano material lidando com a vida pesada, ou seja, experiência de pele mesmo, de vicissitude, aquela coisa toda. As experiências virtuais são a capacidade do espírito de antever, digamos assim, né, e realizar experiências no âmago virtual, sem ter que adentrar as experiências barônicas. Então esse é um processo da espiritualidade dinâmica. Tudo aquilo que eu consigo resolver intimamente, através de um crescimento interior, necessariamente, ou eu posso estagiar, digamos assim, numa experiência barôntica para, digamos assim, concretizar o meu aprendizado virtual, tá certo? E aí essa experiência barôntica costuma ser muito rápida e ela é antevista, né? Ou, digamos assim, às vezes nem preciso partir para a experiência barôntica, dado a minha capacidade, a força com que eu tive para realizar o meu crescimento interior, né? Okay? Então essa é a diferença de uma experiência barônica para uma experiência virtual. E aí temos então a figura de João, né? João é um intelecto intuitivo, totalmente regado pela intuição, né? João, aquele apóstolo querido de Jesus, todos eram queridos, mas João tinha uma questão por ser o mais jovenzinho, né? Ele tinha um intelecto muito entusiasmado e intuitivo. Então o intelecto de João não era mais discursivo, era um intelecto guiado pelas coisas do espírito. Então, quer dizer, usado de forma prática para resolver as questões da vida, mas sempre consultando o seu Cristo interno. Então, João representava isso, por isso que ele consultava sempre Jesus. Então, chama aí do intelecto regado pela intuição, regado pela espiritualidade, né? A vontade é ajustada à vontade de Deus. Então eu tenho aí uma vontade totalmente ajustada à vontade de Deus. Quer dizer, não está totalmente ajustada, mas eu diria que ela está caminhando no ajuste cada vez mais. E aí, a partir desse momento, você começa a encontrar o quê? Pontos de felicidade para realizar na sua vida. Porque ele passa a enxergar a vontade de Deus de forma muito clara. E aí, ele não se entrega por se entregar à vontade de Deus, ele se entrega trabalhando a vontade de Deus, ou seja, ele se entrega de forma consciente, participante da vontade de Deus. Aquela coisa de se entregar, deixar a vida me levar, vida... Não, é isso, com todo respeito, Zeca Pagodinho, mas, né, sem dúvida nenhuma, uma música linda, maravilhosa, que tem um significado muito bom, que tem uma mensagem importante, mas, no caso aqui da espiritualidade, né, a gente está vendo aqui o quê? A vontade ajustada à vontade de Deus. Então eu tinha a vontade minha no início da minha evolução, onde eu estava vencendo a animalidade, e agora a minha vontade não é só isso, a minha vontade também está ajustada à vontade do Pai. Eu estou ajustando ela à vontade do Pai. Cada vez mais eu percebo e participo da vontade do Pai.
Quero descobrir a vontade do Pai. Então, nesse ponto, o intelecto intuitivo é muito bom para fazer esse trabalho, né? Olha como espiritualidade requer, né, bastante esforço e empreendimento da gente, em todos os sentidos. Tá certo? Inteligência ajustada à lei. Outra coisa fundamental também, né? Ou seja, a mudança da inteligência, dos aspectos, do pensamento, e vai se ajustando à lei do Pai. Então, a partir do momento que o ser começa a ajustar a sua inteligência à lei do Pai, ao pensamento divino, ele já não enxerga as coisas mais de forma factualmente e de forma, digamos assim, de forma assim, ocorrencialmente, né? Na verdade, ele enxerga a lei funcionando de forma muito clara em tudo. Então ele interage com a vida. Isso, veja bem, eu não estou falando de um ser desencarnado, não. Estou falando de um ser que se encontra já na dimensão volume de consciência. Ele pode estar encarnado ou não, tá bom? E se isso não fosse verdade, a gente não teria tido a presença de Jesus, de Francisco de Assis, de Teresa de Ávila, de Chico Xavier aqui no nosso planeta Terra. Seres que certamente já adentraram essa dimensão volume de consciência há muito tempo, né? Alguns há menos tempo, outros há mais tempo, né? Mas então essa inteligência ajustada à vontade do Pai, ela então, digamos assim, já faz um trabalho de coparticipação. Então ele já enxerga a lei. Então ele já consegue enxergar, além dos fatos, a afluência da lei. Então por isso que ele não tem o aspecto da revolta, da indignação, do medo. Então a caridade que ele pratica é para auxiliar os seres a passar por aqueles momentos, porque ele sabe que aqueles momentos você tem que passar. É engraçado, a gente tem que passar por determinados momentos, né? E às vezes a caridade vem nos auxiliar nesses momentos. Não que a gente queira que o ser passe por aquele momento. Então a caridade é uma forma de tirar o ser daquele momento, para que ele possa continuar o seu trajeto, né? Porque o espírito precisa de um descanso para continuar evoluindo. Então, e ele sabe que muitos seres que se encontram passando por dificuldades estão ali precisando da caridade para enfrentar aqueles aprendizados na experiência barôtica. Então, por isso que o místico, ele, apesar de fazer os voos do espírito, né, o voo do espírito através das meditações, do trabalho espiritual, do trabalho mediúnico, né, de ter os encontros com os amigos na seara espiritualista, não importa a casa que estejamos, né? Embora ele tenha, assim, digamos assim, os voos até do intelecto através do aprendizado, por que não? Voo do intelecto, desde que seja positivo, né? Desde que não seja negativo. Apesar de que ele tem esses voos maravilhosos, sem dúvida nenhuma, esse místico jamais deixa de esquentar a sopa do pobre. E aqui eu falo do pobre, não, às vezes não é nem o pobre do espírito, mas eu estou falando do pobre da matéria mesmo, aquele pobre que é carente, né, que ele é mendigo da matéria, ele não chega a ser mendigo do espírito, ele está realmente estagiando ainda no nível material, e é muito triste, é muito complicado, né? Então, por isso que a caridade é um vetor importante na evolução dos seres, né, na evolução da humanidade. Lembrando que todos nós, em última instância, estamos coligados ao amor do Pai. Quando nós fazemos bem ao próximo, estamos fazendo também, né, a todos os vetores da evolução e o nosso também, né, certo? A visão ampla da trajetória, que é uma das coisas fundamentais que nós temos que entender. E para finalizar essa visão ampla da trajetória, eu resolvi, né, buscar uma coisa, trazer uma informação interessante aqui, né? Que todas essas ocorrências que nós estamos vendo aqui, né? As decisões claras e conscientes, as experiências virtuais, a mansidão, o desinteresse por acréscimo, né? Tudo isso, o intelecto intuitivo, a espiritualidade dinâmica, né? A liberdade de uso, isso tudo que nós mencionamos são ocorrências menos temporal e mais volumosas. Elas acontecem mais no espaço do volume. Então quer dizer o seguinte, elas não acontecem linearmente uma após a outra. Elas são, digamos assim, ocorrências atemporais, por assim dizer, menos temporal. Elas acontecem como um novelo fechado, ou seja, como uma visão única, como uma vista única, tudo em conjunto fechado, ou seja, absoluta. Quanto mais absoluto, mais próximo do Pai, que é absoluto também, né? E aí, a visibilidade absoluta no escopo da própria trajetória, forças afins e dos próprios códigos do ser. Quer dizer o seguinte, o ser tem toda essa visibilidade da sua trajetória. Ele vê tudo de uma forma única, né? Tanto é que, tá vendo aquele quadrado lá no final? Né? Quer dizer o seguinte, que origem e destino se encontram no mesmo plano. São a mesma coisa quando você se encontra na dimensão volume e consciência. Porque o destino de amanhã, na verdade, é a origem de hoje transformada. O passado de ontem está
no nosso presente hoje num aspecto transformado, numa forma diferente, mas é a mesma coisa, eu não preciso voltar no passado. Para nós, linearmente, eu tenho todo o espaço do tempo até o passado e tenho todo o espaço de tempo até o futuro. Mas quando você vai adquirindo a consciência espiritual, na sua evolução bioespiritual, biológica, né, o passado e o presente são a mesma coisa, elas estão claras, elas não estão fora do ser, estão dentro do ser. Para nós, não. Ela está lá no passado ou lá no futuro. Que a nossa mente intelectual, né, acostumada a princípio, meio e fim, a gente não consegue enxergar um volume consciencial profundo. Eu ainda tenho dúvida com relação ao futuro. Eu não sei nem o que vai acontecer quando eu desencarnar. Aliás, eu não sei nem quando eu vou desencarnar. Eu não sei nem quando a pandemia vai terminar. A gente tem uma ideia. Se vem outra, se não vem, blá, blá, blá. O que vai acontecer? Se eu vou ganhar na Mega Sena, se eu não vou. Não é? A gente não sabe. É impressionante. A gente tem algumas ideias. Então temos que ser sinceros. Né? Não vamos fazer arroubos de ilusões, de intelectualidade na nossa mente com relação a gente. Mas nós sabemos para onde a gente pode caminhar. A gente sabe que forças a gente pode trabalhar no nosso desenvolvimento, no nosso crescimento, nos nossos processos de espiritualização. E isso é importante. Então isso não é soberba, não. Saber as forças que tem que trabalhar é importante. Né? As questões de aspecto, digamos assim, psicológico, para desenvolver a espiritualidade, elas requerem trabalho, sim. E elas requerem trabalho profundo, trabalho importante. Trabalho que faz, digamos assim, com que o ser se transforme, literalmente. Então é um trabalho mais de intervenção do que reflexão. A reflexão é um dos processos, mas a intervenção é a conclusão da coisa. Então nós precisamos aprender a intervir no nosso ser. E essa intervenção é um trabalho bravo, não é? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Sobre determinados aspectos, determinados gatilhos, qualquer um de nós pode enfrentar dificuldades muito grandes, sobretudo na área emocional, né? na área emotiva. Então, de repente você conhece uma pessoa e ela consegue intuitivamente detectar uma falha tua, um defeito teu. De repente ela toca nessa ferida. E ao tocar nessa ferida, você intelectualmente, discursivamente começa a se defender. E por que você começa a se defender? Porque, na verdade, aquela ferida de fato existe em você. E aquela pessoa tocou. E ela tocou e você, então, digamos assim, estava na área da sua trajetória, mas você não sabia que isso ia acontecer. Estava na área da sua trajetória, da minha trajetória que aquela pessoa ia tocar. Não foi a pessoa que tocou, fui eu que toquei. Meu Cristo interno apenas despertou. Ou um mentor meu foi lá e pá, toca na ferida do cara. Vamos ver o que ela mostrou para mim, uma realidade emotiva que eu preciso aprender a lidar. Aí eu posso tomar dois caminhos. Ou eu posso tomar o caminho da defesa, me sentir indignado, injustiçado e atacar aquela pessoa. Ou eu posso converter códigos de modificação dentro daquela elaboração emocional que está dentro de mim. Primeiro, como é que é a gênese dela? De onde é essa ferida? Por que me fere tanto? Ela existe de fato? Ou foi um aspecto mentiroso do outro? Ou eu devo pesquisar isso de fato? Como eu vou modificar isso? Então, o aspecto não é tentar convencer o outro de que ele está errado às vezes o caminho não é esse. Às vezes o caminho é modificar-se internamente. O exemplo muda tudo. Tá? E depois eu não tenho que me preocupar com o que o outro está pensando de mim também, porque o que ele está pensando de mim é uma fase. É um vir a ser que vai deixar de existir aquele meu aspecto. Se ele ficar preso na órbita daquele aspecto que ele se ligou, ele está realmente enfrentando uma situação difícil, que para ele é outro exercício. Né? E aí eu começo a me modificar. Eu começo a olhar o meu interior, fazer um trabalho sério. Refletir, me condenar, qual é o caminho? Entender os códigos? Fazer essa transformação? E o que é essa transformação? O que é essa modificação desses códigos íntimos que estão dentro de mim? Eu preciso aprender a pensar sobre a minha trajetória. Eu preciso aprender a pensar sobre as forças que digamos assim, constituem a minha personalidade. Ou seja, os atributos, as qualidades, as deficiências. E aí eu preciso ser inteligente no lidar com elas. Ressignificar cada processo dentro de mim. Né? E não atacar com ilusão. E aí eu tenho o caminho do Evangelho que vai me mostrar exatamente como eu posso fazer isso. E é uma outra aula para a gente pensar aqui e fazer. E certamente a gente vai encontrar esse balde quando a gente for falar do exame da consciência, de uma psicanálise, de uma autopsicanálise projetiva, né? Que pode ser uma coisa muito boa também, tá bom?
a gente continua no nosso estudo, a gente ainda está lá na página 60, né, do Deus e o Universo, e aí o professor Petrobaldi vai dizer assim nesse parágrafo: o exame desse processo nos exprime claramente o desenvolvimento do fenômeno. Podemos agora, invertendo o caminho, melhor compreender o processo oposto do desmoronamento, do qual pretendemos melhor ocupar-nos, observando-o mais de perto. Então, o que aconteceu? Por que o professor Petrobaldi escreveu isso aí? A gente veio observando um processo de desmoronamento, né? E até agora a gente viu apenas um processo cinético no qual o ser, ao fragmentar-se na matéria, né, nós vimos assim somente os elementos materiais aparentemente sem vida. Mas todos aqueles sentimentos, aquelas ocorrências psicológicas que nós colocamos ali nos quadros anteriores, né, tanto os negativos lineares quanto os positivos, eles foram também fragmentados. Nota que do linear, né, para o positivo existe todo um processo, uma evolutiva. Imagina esse caminho inverso, ou seja, da queda do absoluto, ou seja, da queda do volumoso consciência com todas aquelas qualidades para o linear. Então esse processo também aconteceu. Não é? Então o desmoronamento, na verdade, não foi somente do aspecto bioespiritual que constitui o ser de estrutura, mas a estrutura do ser, na verdade, era formulada por pensamento. Pensamento altamente evoluído e constituído pelas 3 grandes qualidades divinas. Imagina isso fragmentando numa queda espiritual, depois energética, depois material. Então quais são os passos que isso vai apresentar? Ora, se eu tinha aqui o amor absoluto ao meu próximo, eu caio um pouco mais energeticamente, eu já posso ter o que então? Eu já posso ter um volume de consciência, de percepção do que? Do meu próximo. Ou seja, eu já tenho uma consciência um pouco menor. Antes eu tinha um amor absoluto, agora eu tenho uma consciência. Daqui a pouco eu caio mais, linearmente. Aí o que eu tenho então? Eu tenho uma análise temporal, onde eu vejo as coisas passo a passo e o próximo já está separado de mim. Olha que interessante, caio mais no nível do átomo, já nem sei quem é o átomo que está do meu lado. Aí eu tenho que reconstruir isso tudo. Imagina o processo. Né? Então quer dizer, aqui eu estou colocando de uma forma simples, né? Mas dá para a gente entender que a queda, né, no caso do ser, não foi uma queda somente material. Ela é uma queda de entrada num ambiente, ou criação de um ambiente material, mas também uma entrada psicológica modificada, transformada, pulverizada, que precisa se reconcatenar, que precisa se reconstruir. Quanto mais para baixo na direção do negativo, mais esses aspectos emocionais, psicológicos e tudo aquilo que nós apresentamos, né, então dentro do ser, vão se tornando cada vez mais primitivos também, sem dúvida nenhuma, né, mais violentos até, de certa forma. E aí continua o professor Petrobaldi, né? O que ele vai dizer? Né, o professor Petrobaldi? Ele vai dizer o seguinte, né? Que o sistema é um edifício regido pela radiação dinamizante que emana do centro. Isso aqui é o sistema, né? Então, ele está lembrando, ó, o ser inverteu, tá certo? A gente viu aí que o ser inverteu o seu caminho numa queda, né? A gente viu o caminho invertido. Então, mas o sistema é regido por uma radiação dinamizante do centro. Quando, na ordem universal, dextrogira, se isolaram pela revolta os elementos que se tornaram sinistrógiros, eles arvoravam-se em centro, com a pretensão de irradiar, né? Mas só conseguiram fazê-la no exíguo círculo de seus satélites ou elementos sequaces. Quer dizer o seguinte, o professor Petrobaldi quer dizer o seguinte, olha, então, o sistema ele irradia, é regido por uma radiação do centro, que é Deus, que é a vontade do Pai, lá no plano do sistema, no plano absoluto. Então os elementos sinistrógiros começaram a rodar, ou seja, dirigir forças na direção oposta da vontade do Pai, por acreditarem que poderiam fazer melhor. Como eles não podiam determinar ocorrências no plano do sistema com as suas ideias, né, esse processo fez com que eles, digamos assim, se atraíssem por simpatia. E com isso eles começaram a irradiar força somente na direção de si mesmos. E aí então eles começaram a rodar como círculos em torno dos próprios satélites que estavam com a mesma ideia. Então eu trouxe aí o significado aí da palavra exíquo, não é? Exíquo é o mesmo que diminutos, escassos, minguados, módicos, parcos, pequenos. Pronuncia-se exíquo.
né? Então, quer dizer, esses elementos eles vão se tornando cada vez mais exíguos, menores, pequenos no sistema, por assim dizer. Porque eles foram indo na direção, penetrando na direção de uma possibilidade que não existia como realidade. Existia como possibilidade que eram as dimensões inferiores. E aí o que acontece? Ele vai encontrar elementos sequazes, vai se assimilar, ou seja, ele vai atrair por lei de semelhante, ele vai se conectar com elementos sequazes que tinham a mesma ideia. Ou seja, secaz quer dizer partidário, pessoa que segue ou defende os preceitos de uma religião, ou as ideias de um filósofo, né? Ou seja, eu posso dizer assim, né? Como lá no dicionário diz, como vou substituir um adepto por um secaz, né? Então, quer dizer, então nós temos aí um processo da queda acontecendo, e nesse primeiro momento aí, né? Antes de haver toda essa pulverização cinética que a gente veio demonstrando aqui, a gente viu o quê? A gente viu que esses elementos foram se tornando pequenos no plano do sistema. E aí, a gente pode trazer como é que tentar demonstrar isso de uma forma assim, meio gráfica. Vamos ver se vai dar certo, né? Lá naquela fase original, eu posso mais ou menos antever, né? Eu vou tentar mostrar graficamente, se bem que a visão não é assim, mas dá para ter uma ideia, tá bom? Tá? Eu tinha os espíritos perfeitos girando em torno do centro. Por assim dizer. Girando significa os quê? Se movendo harmonicamente dentro da lei em torno da vontade do Pai. Era isso que acontecia. E era um movimento dextro-giro, né? Da esquerda para a direita. Então eles estavam girando, da esquerda para a direita. Então você deve estar pensando, então esse elemento aqui ele está girando olhando para o centro, olhando para Deus, para o centro. Sim. E pelo fato dele estar harmonicamente à vontade do Pai, qualquer direção que esse elemento olhar, ele vai estar olhando para o Pai. Ele vai estar olhando para o próximo, vai estar olhando para o Pai. Então, o pensamento dele é composto pela lei divina. Então, no caso, ele está em harmonia com o Pai. Tá certo? Então, a dimensão centro, a dimensão, digamos assim, periferia não existe no sistema. Tá certo? Aqui é só uma representação. Tá? Bom, aí nós temos a segunda fase quando começa a técnica, né? Quando começa a queda, por assim dizer. Eu tenho lá o nascimento dos impulsos, né, do impulso sinistrogiro em alguns seres que começaram a acreditar que poderiam fazer melhor que esse sistema de Deus. Então esses seres estão representados por esses espíritos mais avermelhados que eu coloquei aqui, né? No entanto, apesar deles estarem com esse impulso, eles continuavam tentando se manter, né, na vontade do Pai, porque aí era o nascimento do impulso, era o nascimento da coisa. Em uma terceira fase, eu tenho agora o impulso que se transforma em desligamento do centro. Aí começa a acontecer o problema. O impulso é tão forte que esses seres começam a se desligar do centro. E um dos fatos que vai acontecer ao se desligar do centro, da vontade do Pai, é que eles começam a olhar para dentro de si mesmo, como a gente já demonstrou isso várias vezes. E aí o que vai acontecer? Né? Olhar para dentro de si, porque eles não conseguem criar no sistema as suas ideias. Então elas só podem existir dentro deles. Porque o sistema é perfeito, não admite imperfeição. Qualquer coisa fora do sistema não pode ser tão perfeito quanto o sistema. E aí eu coloquei agora os demais espíritos que estavam rodando direitinho ao redor de Deus, né? E Deus, o centro, eu coloquei escuro. Por que eu coloquei cinza, escuro? Na verdade, pelo seguinte, que para esses espíritos aqui que entraram no movimento sinistrogiro, que agora começam a se deslocar da posição de obediência amorosa, né, à vontade do Pai, que era o benefício deles mesmos, né, para esses espíritos, para esses seres, o centro e os demais seres que se encontram em harmonia com o centro começaram a se tornar escuros. Ou seja, começaram a se tornar invisíveis. É isso mesmo. Começaram a se tornar invisíveis. E é mesmo porque, na verdade, quando você começa a admirar, deixar de admirar, né? Ou melhor, deixar de admirar, deixar de estar na vontade do Pai, deixar de considerá-la, o ser começa a se esquecer daquilo que era bom para ele. É igual adolescente que está dentro de casa, começa a se ligar com as coisas da rua, esquece dos benefícios que ele tem dentro de casa, esquece até o gosto da comida da mãe, né? Fica trancado no quarto, atrás de pipoca, ou seja, guloseimas da matéria, do antissistema, né? Em vez de comer a comida saudável da casa da mamãe, né? Então, é a mesma coisa que está acontecendo aí. Porque eles estão olhando para Deus. Bom, a partir do momento que começa a olhar para Deus, ele faz um movimento sinistro giro e começam a se deslocar do centro. Estou tentando representar isso aqui de uma forma um pouco diferente. Mais adiante, aí nós temos uma outra fase. Né?
A fase agora já é diferente. A atração por simpatia dos centros afins e secados, é aquilo que o professor Pedro Baldi coloca para a gente. Então eles começam a fazer uma tentativa de criar um centro deles, separado do sistema, mas eles não conseguem criar esse centro. Na verdade, eles só conseguem caminhar na direção de uma possibilidade. Tá certo? Eu estou gravando. Não, mas agora eu estou gravando a aula, vou mandar. Não tem problema não. Tá? Sim. Então eles caminham na direção da formalização de um centro que ainda não existe. Esse centro é ele. Não é que esse centro não existe. Essa possibilidade é real. Essa possibilidade começa a se tornar verdadeira. Ela vai se tornar um centro forte. A gente vai ver já já. Bom, no passo seguinte, nós temos então o quê? O sistema ele não pode ser demolido, né? Então está aqui escrito, o sistema não pode ser demolido. O único caminho desses satélites opostos é o da contração na direção do despertar de dimensões inferiores. Então eles começam a se tornar cada vez mais, eles estão rodando numa velocidade muito grande aqui, né? E eles vão se tornando cada vez mais sinistrogiros. Então eles estão o quê? Eles estão se amenorizando, ou seja, eles estão se tornando o quê? Eles estão minguando, eles estão se tornando exíquos, né? Pequenos dentro do ambiente do sistema. Certo? E aí a gente continua. E, no entanto, o que acontece? Apesar de estar acontecendo esse processo aqui, no entanto, o sistema permanece íntegro, com todas as suas funcionalidades e todas as suas potências. Quer dizer, os espíritos que não optaram pela queda, pelo movimento sinistrógeno, né, eles continuam harmônicos com o Pai. Né? E aí você pode se perguntar, mas em algum momento Deus não faz nada? Não, ele vai tentar de tudo. É igual o adolescente quando quer sair de casa. O pai não expulsa, mas o adolescente quer sair de casa. O pai faz de tudo para o adolescente não sair. Mas quem sai é o adolescente. Numa bela noite, ele foge. Né? E é o que está acontecendo aqui. Bom, a grande emissão cinética dinamizante, emanada no verdadeiro e máximo centro, né? Deus não pode agir para eles como impulso dinamizante. Tá vendo? Voltando a Pedro Baldi agora lá no livro. Né? Quer dizer o seguinte, Deus ele tem sua emissão cinética. Emana do seu coração, que é o centro máximo. Mas essa emanação não pode agir como impulso para aqueles seres que estão entrando no processo da queda. Eles estão sozinhos agora, no impulso deles. Então ela não vai, digamos assim, compartilhar. Ela não vai, digamos assim, dar força para eles. Embora eles tenham força porque são filhos de Deus. Então, e aí o que acontece? Começa a haver um atrito. Né? E aí o professor Pedro Baldi vai dizer o seguinte, pelo contrário, havendo-se eles tornado de sinal oposto, só pode ela atuar como atrito, resistência, impulso frenador, isto é, como força não construtora, mas demolidora do sistema. Olha que interessante. O professor Pedro Baldi agora faz uma revelação aqui. Ó. O que é toda aquelas três qualidades divinas, onisciência, onipotência, onipresença, agora se torna para aqueles seres um centro de atrito. E elas agora funcionam como impulso frenador. E não mais como uma força construtora, mas demolidora de sistema. Porque eles estão na direção oposta. O impulso foi muito forte. E aí o que vai acontecer? Eles estão caminhando na direção de tornar a matéria, que antes era uma possibilidade, uma realidade. Né? E aí vamos continuar. Bom, começou então, né, ele a demolisse automaticamente. Olha aqui, ó. Então, começou uma demolição do sistema. Na verdade, de uma parte do sistema, plano por plano, o professor Pedro Baldi está dizendo. Né? E aí ele vai dizer o seguinte, né? Ao invés de expandir-se, contrai-se. Então o que está acontecendo com aqueles seres? Estão se contraindo. Em lugar de vaporizar-se, congela-se. Então, quer dizer, ao invés de ser mais espiritual, vai se congelando, materializando. Né? E as mencionadas perpendicularidades abaixam, em vez de elevarem-se. Então lembra daquelas perpendiculares que nós falamos que elas iam se elevando dimensionalmente, se emancipando uma em função da outra? Agora elas estão no processo ao contrário na queda. A gente está falando do antes, né? Não do depois da evolução, onde elas vão se emancipando. Né? Então tudo se inverte no negativo. Enquanto antes se passava para uma forma de dimensão superior, por emissão,
por irradiação provida do centro de novas qualidades cinéticas e, pois, com o movimento em novas direções, agora na fase evolutiva do desmoronamento do sistema ocorre ao contrário. Então o professor Pedro Baldo está querendo dizer o seguinte: quando nós estamos na fase da evolução, nós temos um processo de missão de tomada de poder que vem do centro, que é o Pai, que nos ajuda a evoluir. Certo? É o processo da evolução. Quando na fase da queda, que foi o que aconteceu, o processo de missão, ou seja, da tomada da força, né, da emissão do centro de Deus, foi ao contrário. Ou seja, ele se perdeu. Ele não agiu. Não é que ele não agiu. Veja bem, ele fez a vontade do filho, que estava naquela... Então quer dizer que ele não é que ele não agiu. Na verdade, ele agiu. Ele fez com que o impulso acontecesse e percebeu. Deixou que aquele impulso precisava ser... Isso aí, no ambiente material, na experiência barônica, que ia ser necessária para que o ser pudesse se reconstruir através da evolução. Então ocorre o que? O contrário. Vai acontecer o desmoronamento para aqueles seres no ambiente do sistema. Certo? Ok. Então o que nós temos aí agora? Olha que interessante. Eu representei, para a gente entender isso de forma melhor, o que vai acontecer nesse desmoronamento, eu trouxe esses dois triângulos aí. Nós já vimos esses triângulos. O primeiro, o de cabeça para baixo, representa o sistema. Para cima, a gente percebe que ele é maior, né? Ele é mais gordinho aqui para cima, tá vendo? E aqui para baixo ele é mais magrinho. Quanto mais para cima, mais gordura de espírito e menos matéria. Quanto mais para baixo, menos espírito e mais matéria. Aqui, ó, é mais fininho. Então tem menos espírito. Porque esse triângulo é representado por espiritualidade, positividade, futuro, harmonia, ambiente absoluto do Pai. Sistema, tá? Certo? Né? E eu tenho aqui o triângulo ao contrário, que é o triângulo que a gente conhece, que para nós está certo, né? Base para baixo, que é matéria, né? Peso, né? Barôntico, né? Para nós está certo. É isso aí, é embocado, né? Em relação ao sistema, que é o antissistema, AS, antissistema. Mais para baixo, mais matéria, olha só, mais gordinha, a parte material. Aqui embaixo é pesado, né? A gravidade aqui traz a matéria aqui para baixo, fica acumulada lá no fundo do estômago, né? Depois de 10 anos de vida, cada um de nós tem 3 kg de carne no estômago, né? Que fica lá e que não foi digerida, né, galera? Não é? Tá aqui, ó, embaixo, né? O antissistema, né? Representa muito bem o subconsciente evoluído, né? Fantástico, né? E quanto mais para cima, né? No antissistema, nós temos o que? Menos matéria. Olha que legal. Menos matéria. É mais advento do espírito, inclusive. Se eu cruzar esses dois triângulos, eu vejo que aumenta o espírito conforme eu subo e diminui a matéria. E conforme eu desço, diminui o espírito e aumenta a matéria. Tá certo? Bom, e aí, isso é importante para a gente ter a visualização do que vai acontecer aqui agora. Então, visualizando aqui só o triângulo do sistema, né? Olha o que acontece com esse triângulo aí. O ser que estava aqui no ambiente do sistema, ele começou a fazer esse processo de rodar em torno dos próprios satélites sequazes, né? Ou seja, né? Em torno do próprio centro que eles haviam, estavam tentando construir, mas não conseguiam construir na direção do sistema. E aí o que acontece? Por causa disso, eles começam a rebaixar-se no sistema. Eles começam a descer dessa ambiência mais espiritualizada e começam a decair. A direção é essa aqui, ó. Vão na direção de menos espiritualidade. Ou seja, a direção que avança os dissidentes. Conforme ele vai avançando nessa direção, ele vai se tornando pior e vai se afunilando. Então, cada vez mais, né, na direção da contração, dado o impulso sino-astrogiro, eles reduzem-se para a dimensão vibração. Olha que interessante. Caminham para o ponto da possibilidade a fim de torná-la realidade. Então, quer dizer, eles estão caminhando o quê? Na direção menos espiritual. Olha só que interessante. Né? E aí então eles vão na direção da dimensão vibração, eles vão criar a dimensão vibração, certo? Vibração, que é um pulso, né? Por segundo. Então eu já estou falando da dimensão tempo, já estou falando da dimensão volume, né? Bom, vamos continuar aqui o nosso estudo, ver o que vai acontecer, né? Bom, agora eu peguei os triângulos material, o triângulo do antissistema, não precisa falar material, mas só para entender. Então, analogamente, a gente tem o resultado inverso das dimensões inferiores. Olha o que acontece. Aqueles seres
eles estão caminhando mais na direção da matéria, olha só, do antissistema. E conforme eles vão mergulhando, eles vão se tornando maior. Então eles reduziram no sistema, foram se tornando cada vez mais exíguos, menores, pequenos. Quando adentram no ambiente do antissistema, vão se expandindo na matéria, se pulverizando. É exatamente o que está acontecendo aqui. Se no plano, né, do sistema eles estão apequenando, eles estão apequenando conforme eles avançam na direção da criação das dimensões inferiores, no plano do antissistema eles vão se grandiosidando. Então, nota o quê? Que nessa queda acontecem dois processos muito legais, né? Legal, né? Por assim dizer, né? Legal é brincadeira, né? Aquele processo vai reduzindo o ser, vai reduzindo espiritualmente, e ao mesmo tempo, né, ele começa, digamos assim, a se, pulverizar na matéria de forma maior. Ou seja, vai aumentando na matéria. Só que no formato de pulverização. É o que vai acontecer com ele. Tá certo? Mas vamos avançar. Vamos lá. Então nós podemos dizer, na verdade, agora de forma muito contundente, que a pulverização dos seres gerou o antissistema. Então, olha aí, o antissistema foi a pulverização dos seres, a pulverização da vida numa dimensão inferior. Então, aquele processo em que o ser se tornou pequeno, ele entrou num ponto de possibilidade e expandiu esse ponto de forma muito grande, quase infinita. Criou o antissistema. E esse ponto expandido que os seres entraram e se tornou o antissistema, olha o Big Bang aí, ó. Olha o Big Bang, entendeu? Olha o Big Bang acontecendo, o universo material surgindo. E o universo material espiritual foi a mesma coisa. Olha que interessante. Se expandiu de repente. É a vida composta de seres. E num primeiro estágio, no formato atômico, ou formato de átomos do universo. Eu tenho aí a ocorrência do antissistema. Para ficar mais, digamos assim, um pouquinho claro, vamos contar a historinha. Parece um monte de chakra, né? Bonitinho, né? Então, o que aconteceu aí? A gente vê aqui, recontar a história de outra forma, né? Eu tenho aqui todo mundo lá, os espíritos, né? Harmônicos em torno do centro, certo? Na vontade do Pai. E de repente, alguns deles aqui já começam a se tornar sinistrógenos e começam a se fragmentar, ou seja, tentar uma coisa diferente do centro, ao passo que a lei do Pai, a força divina, vai ficando obscura para esses espíritos. Então eles começam a rodar, a se atrair e a rodar em torno de si, né? Então vocês estão vendo essa bolinha aqui, esse círculo aqui? Essa aí foi a primeira cirandinha que a gente aprontou, sabe? Cirandinha, vamos todos cirandar. A preparação da cirandinha, vamos todos cirandar, né? Engraçado que a ciranda, né, nesse caso aí, uma ciranda, né, para início, digamos assim, da criação do antissistema, né? Engraçado, né? E aí eles vão caminhando cada vez mais para o centro de si mesmo, né? Nesse movimento centrípeto, e vão se tornando cada vez mais cada vez mais na direção, né, do ponto de possibilidade, ou seja, vai se tornando cada vez mais menor a questão do espírito consciência. E paralelamente vai ampliando, vai surgindo o quê? Você vê que nesse ponto aqui, em que ele já era um ponto, se expande de repente, né, a formalização do antissistema. E aí ele vai crescendo, ó, a ciranda vai aumentando, ele vai se pulverizando como processo. E por que eles chegam pulverizados dessa forma aqui no antissistema? Porque aqui o que vai acontecer? Eles estão na lei imanente. E a inteligência que eles tinham antes, que permitia com que eles estivessem harmônicos no ambiente do sistema, na lei, onde não há dor, não há sofrimento, não há luta pela sobrevivência, essa inteligência é escondida, é perdida, né? Aquela lei que Deus escreveu na consciência do homem. E aí agora eles já não estão mais harmônicos, na mesma vontade, na mesma ideia. Eles estão pulverizados, separados pela dimensão tempo, desorganizados agora na dimensão do antissistema. Por isso, tantos conflitos, tantas dores no processo de evolução que é a nossa vida, que é o nosso crescimento. Ficou claro agora? Não? Entendeu? A reconstrução agora é complicada. Por isso que a gente passa por tanta coisa. Ok. Aí continua o professor Pedro Mauro. Ele vai dizer o seguinte agora. Passa-se para uma nova dimensão inferior
não por suspensão da irradiação central, pois que Deus é sempre benéfico, para onde quer que irradie, mas por desgaste do antissistema, em virtude justamente do atrito que essa irradiação benéfica nele sofre, né, de modo que o bem para ele, agora em posição retrovertida, se transmuta em mal, a potência construtora e destruidora. Foi exatamente o que aconteceu. Por isso que a gente vê que o ambiente do antissistema, nos seus antípodas, ele tem a presença do mal e da destruição. Porque, na verdade, nós invertemos, ou seja, nós criamos um sistema emborcado em relação ao sistema do Pai. Então, nós temos que ver, né, claramente, então, que a irradiação de Deus, que é sempre benéfica, nós a perdemos por causa do nosso movimento de distanciamento e criamos o ambiente da vibração. E agora nós estamos nos reconstruindo, aprendendo a nos coligar novamente a essa irradiação benéfica, da qual nós nos afastamos. Por isso que a reconstrução, os processos de humanização, é tão complicada e exige um esforço de espiritualização. Espiritualização nada mais é do que reconstruir as qualidades que nós perdemos, as qualidades divinas do sistema, que em última instância são o nosso ser. Ok? Vamos lá. Continuando. Sobre esse impulso dinamizante, vai continuar o professor Petrobaldi, né? E agora nós já vamos quase entrar na página 61, né? Sobre esse impulso dinamizante, assim invertido para o antissistema, em assalto destruidor, cuja culpa só lhes cabe por se terem oposto contra a corrente, eles, para continuar a existir, resistem, conseguindo-o através da contração crescente em torno do seu centro, do sistema. Então quer dizer o seguinte, agora, o que está acontecendo agora? Está acontecendo agora que antes eu já não olho mais o eu sou, eu olho o eu pequeno, não aquele eu sou. Tá? Então a minha substância ficou tão apequenada que eu me vejo separadamente. E eu preciso agora contar com a minha força. Conforme eu vou evoluindo, eu agora posso tornar a minha força mais coletiva. Surgimento das leis, das coletividades, dos países, etc. e tal. Tá? São ensaios. Só que isso ainda está muito no nível das conexões exteriores. Tá? E nem todos os seres estão aderentes a ela. Elas não acontecem nas conexões vibratórias interiores do ser. Tá certo? E aí continua o professor Petrobaldi aqui. Ele vai dizer: a universal substância animadora do todo, que agora observamos na sua natureza cinética, fica assim isolada nesses antisistemas, fechados em si mesmos e arredados, né, da universal fonte do ser, o centro Deus. Então foi o que aconteceu. Né? Quer dizer, a substância universal, né, animadora do todo, ela agora, para nós, ela está arredada no antissistema. Arredada do antissistema. É a forma com que a gente vê, com que a gente enxerga ela. E, né, não podendo ela mais alimentar-se do exterior, porque o antissistema está fechado e isolado, a substância cinética busca alimento e vida, restringindo-se cada vez mais em derredor do único centro do qual possa recebê-lo, que representa tudo, o que lhe restou da vida, da divina potência de que se destacou. Então quer dizer o seguinte, é como se nós estivéssemos assim, nos alimentando de um Deus menor, que é o ambiente do antissistema do qual nós nos encontramos. Né? Então a gente não se alimenta mais do exterior, a gente está fechado. Nós estamos, na verdade, presos dentro do antissistema, por necessidades evolutivas, até para que a gente possa se retornar, digamos assim, ao que é aberto, ao que é liberto. Então nós estamos presos. Está preso, vai reencarnar em corpo físico, vai ficar dentro do escopo, não tem jeito. Né? E vai fazer evolução ainda, preso a perispírito, a corpo mental, até poder voltar para o plano do sistema. Então, representa sim algumas prisões, né? Representa sim alguns processos evolutivos que a gente não está, digamos assim, as nossas potências não estariam exteriorizadas, por assim dizer, né? E já na página 61, diz lá, né? Mas ele não é Deus, é sim um centro menor. Quer dizer, esse sistema no qual nós nos encontramos não é Deus, e nem nós, digamos assim, somos o Deus absoluto, né? É um centro menor que se exaure, abaixando-se, por isso, progressivamente, todas as pediculares cuja elevação sob radiação divina permitir ao ser subir para Deus. Então, o plano do antissistema, ele
Na nossa entrada na ciência, nós fomos abaixando as perpendiculares. E o movimento agora é de retorno. Mas o que aconteceu? O movimento se retrai, envolvendo-se. A substância tende a perder a sua originária e divina natureza cinética para congelar-se em uma imobilidade crescente. Aí o professor Pedro Balta diz o seguinte: aquela substância que nós tínhamos no sistema que era dinâmica, prazerosa, tinha uma força e não tinha equívocos, de repente ela se congela numa imobilidade crescente. Olha que coisa. E esse realmente é o ambiente do vir a ser com que nós nos encontramos. A gente passa por estágios imóveis de mobilidade. Eu reencarno como homem e estou lá como homem reencarnado e estou numa imobilidade de um escopo de aprendizado do sexo masculino, por exemplo. Estou dando um exemplo aqui bem simples, tá certo? Né? Eu posso reencarnar, por exemplo, dentro de um país, né? E eu posso ficar nesse país, digamos assim, aprendendo aquele idioma, ou seja, movendo dentro de uma imobilidade. Estou no planeta Terra, e o planeta Terra está ali se movendo. Então, quer dizer, são imobilidades do vir a ser que vão fazendo a nossa evolução acontecer. Até que elas se tornem, digamos assim, que nós possamos entrar no ambiente da consciência e entrar na mobilidade real, que só é possível no nível da substância. Por enquanto, nós estamos em mobilidades, digamos assim, de aderências passageiras, que é o ambiente da materialidade que nós nos encontramos. Eu me adero a isso, eu me adero àquilo, mas eu não sou absoluto com isso ainda, em termos de consciência. Tá certo? Então eu posso me aderir ao teclado do meu computador, pego meus dedinhos, mexo lá no teclado do meu computador. Tá certo? O meu pensamento não mexe direto no meu computador se não tiver os dedos, ou se não tiver alguma ferramenta que eu mexa no computador. Chegará o dia que eu vou poder atualizar isso, formalizar isso de forma melhor. Né? Então, eu vou entrando cada vez mais na dimensão consciência, cada vez mais na dimensão volume, né? Que é o despertar do espírito, por assim dizer. Né? Com isso, a gente então vai fazendo aqui o encerramento do nosso estudo no dia de hoje, nessa noite, né? Eu desejo a todos assim um bom descanso, uma boa noite. E em breve a gente está novamente unido aí para fazer um pouquinho mais os nossos estudos, as nossas reflexões, nossos aprendizados em torno aí do nosso querido professor Pedro Baldi. Muita paz, boa noite a todo mundo.